Olá, meu amigo e minha amiga. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre recuperação judicial. Assista todos os vídeos até o final para que você possa entender os processos e os limites que a sua empresa pode chegar e se beneficiar. Fica comigo, tá? A recuperação judicial, ela nasce para solucionar problemas de crise econômico-financeira na sua empresa. Hoje, ela é vista ainda como um problema, mas ela tem sido extremamente utilizada por todas as empresas, e não só as empresas grandes. As estatísticas do CNJ têm mostrado que as empresas pequenas e as microempresas têm se utilizado bastante da recuperação judicial. E o que é a recuperação judicial? Ela é um processo judicial que visa superar a crise econômico-financeira da sua empresa para que você consiga manter os seus postos de trabalho, para que você consiga recolher os seus impostos, para que você consiga manter o seu negócio, que às vezes ele vem por longos anos e passa por fatores externos ou internos, crises econômicos financeiras que podem vir de outros estados, podem vir de reflexos legais, podem vir de N possibilidades diferentes, inclusive posição de mercado. Uma empresa, às vezes, ela demora a se posicionar no mercado, ela demora a modificar a sua posição no mercado. Isso, às vezes, esse gap gera para ela uma perda financeira, mas para que ela não saia do mercado e vá direto para a falência, a gente utiliza a lei 11.101, ela trouxe uma ferramenta, um meio importante para que você possa recuperar o seu negócio com o apoio, na verdade, da lei e da jurisprudência. E quem pode requerer a recuperação judicial? Esse é um tema recorrente e é um tema de grande dúvida para o empresariado. Na verdade, uma empresa só pode entrar em recuperação judicial quando ela já tem mais de 2 anos de seu funcionamento. Uma empresa com menos de 2 anos, ela não pode se beneficiar da recuperação judicial, que acaba sendo uma forma, um incentivo legal para que você continue o seu negócio. Então, quem pode pedir? O empresário pode pedir a recuperação judicial. Normalmente, a recuperação judicial é parte do próprio empresário. Ela pode ser pedida a recuperação judicial, por exemplo, por um credor. O credor pode fomentar o pedido de recuperação judicial. E quem pode ser esse cara que pode estar sujeito? A empresa que está sujeito. Eu não posso ter uma empresa, eventualmente, que tenha sofrido, o administrador não pode ter sofrido um processo falimentar, e se ele tiver sofrido um processo falimentar, ele não pode, antes de um processo de reabilitação, ele não pode passar por uma recuperação judicial, salvo o processo de reabilitação. Então, esse cara não pode, esse empresário que sofreu, ele não pode. O empresário que teve a condenação de crime falimentar, esse cara também não pode, salvo também um processo de reabilitação para que ele possa utilizar dessa ferramenta da recuperação judicial. Então, eu tenho que ter, cumulativamente, uma empresa com mais de 2 anos, eu não posso ter um empresário que foi condenado por crime falimentar, eu não posso ter um empresário que foi condenado não, que se utilizou da recuperação judicial nos últimos 5 anos. Ou seja, se você, empresário, fez o seu requerimento, o seu processamento de recuperação judicial nos 5 anos, nos próximos 5 anos você não pode pedir de novo uma recuperação judicial. E só para explicar o que é crime falimentar. Crime falimentar são crimes que ocorrem durante o processo de falência. Uma empresa, ela pode ter uma crise econômica e não conseguir superá-la. A recuperação judicial é uma etapa anterior, ela vem para tentar sanar para que essa empresa ela não entre num processo de falência. Caso ela entre num processo falimentar, ela sofra falência, os seus administradores, eles ficam presos ao processo. Eu estou usando preso aqui de uma maneira anômala, mas ele fica realmente vinculado ao processo e o juiz vai analisar se no processo falimentar, no processo de falência, onde a empresa vira uma massa falida, né, todos os bens da empresa compõem uma massa para que possa pagar os credores. E quem são os credores? Os funcionários, os seus credores naturais, os stakeholders, os próprios sócios também são um dos credores. Então, quando você comete o crime falimentar, existem vários crimes falimentar, mas quando você, por exemplo, paga uma empresa que você gosta, por exemplo, que você não queria prejudicar, em detrimento dos demais. Então você comete um dos crimes falimentares. E aí você, empresário, pergunta, qual é o momento, quando eu enxergo o momento correto de pedir a recuperação judicial? Essa é uma pergunta que não é simples, isso passa por um feeling importante, nós costumamos chamar de red flag.
é o momento que acende a luz vermelha, para que você não peça a sua recuperação judicial no momento em que você já está numa fase pré-falimentar. E aí, numa fase pré-falimentar, talvez a recuperação não vai te atender. Né? Você vai entrar direto num processo de falência, porque você, economicamente, você não está saudável. Então, você precisa ter uma operação viável. Esse é um elemento fundamental para a recuperação judicial. Não adianta você não ter mais a operação, porque aí você não tem o que recuperar. Então, você tem que ter, primeiro, uma operação viável. Segundo, você tem que ver o seguinte: no momento em que você começa a atrasar determinadas obrigações, do tipo pagamento de fornecedor, pagamento de funcionário, pagamento de impostos, eu penso que seria um momento da red flag. Acende a luz vermelha para que você comece a repensar se não é o momento de você olhar para o seu negócio e pedir uma recuperação judicial. Um outro ponto que eu tenho visto isso na prática, e os empresários têm sofrido muito, é com o influxo bancário. Porque o que o empresário acaba fazendo? Ele tem uma dificuldade econômica, ele corre e pega um empréstimo bancário. E aí esse empréstimo bancário vai corroendo o lucro, às vezes ele vai tendo um achatamento do lucro e um aumento da taxa de juros. Então ele acaba tendo um influxo muito grande, ele acaba tendo um resultado muito pequeno, que ele não consegue às vezes nem pagar só o banco. Então o que acaba acontecendo? Esse é um cenário, eu penso que seria o ideal para que você reanalise o seu negócio e veja se não é o caso de você fazer uma recuperação judicial. Então, empresário, a minha ideia aqui é apenas colaborar e tentar instruir o máximo possível você, empresário, que pode estar sofrendo algum tipo de dificuldade. Pode ser uma dessas que a gente discutiu no vídeo, pode ser outras diferentes que a gente não consegue aqui, a gente não está dialogando, eu não consigo saber. Mas você, empresário, pode identificar quando você está próximo a ter problema. E nesse momento, talvez seja o momento de você consultar um especialista, analisar os vídeos que eu estou gravando, para que você possa verificar se é ou não o caso de você se recuperar de uma crise econômica que você esteja passando, embora não seja esse o objetivo. O objetivo é que a gente torce para isso, para que você seja uma empresa saudável. Mas você pode ser atingido, sim, por momentos econômicos, por momentos financeiros, por crises que não são do seu negócio, mas do ambiente que vivemos no Brasil. E no próximo vídeo, nós vamos falar com você sobre as fases da recuperação judicial. Ok? Se inscreva nas nossas redes sociais e olha, não me abandona não, hein?